pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Luiz, eu sou atleta, professor de bike, sou embaixador da cervejaria Albanos e hoje eu estou aqui com vocês para falar de um assunto muito importante, que é sobre saúde. E hoje o nosso papo, eu vou conversar especialmente sobre prevenção, tá? E a respeito do Novembro Azul. Para quem não sabe, o Novembro Azul surgiu na Austrália em 2003 e no Brasil cresce a cada ano essas ações de conscientização da prevenção da doença, né? E hoje a gente vai conversar e tentar responder as principais dúvidas sobre esse assunto. Inclusive, eu tenho várias dúvidas, para mim também está sendo super esclarecedor, né? E quem vai responder é o Dr. Bruno Melo Santos. Ele é urologista com 20 anos de formado, doutor em cirurgia e professor da UFMG. Tem especialização em laparoscopia e cirurgia robótica urológica na Cleveland Clinic. Doutor Bruno, primeira coisa, muito obrigado por aceitar o nosso convite e poder passar um tempo aqui com a gente. Muito obrigado, Luiz, pela apresentação aí e por estar aqui também com a gente. Queria agradecer a todos aí do Albanos, né, por esse evento, essa forma de divulgar, né, essa doença que é tão frequente, que com a informação a gente consegue desmistificar e melhorar tudo, né, tanto de prevenção a resultado de tratamento. Com certeza, a informação é sempre muito bem-vinda e muito importante, né? Então, assim, doutor, vamos começar com uma pergunta básica que, teoricamente, homem geralmente também, homem é complicado, o homem não busca, o homem negligencia muito a saúde, né? Mas é uma pergunta básica, só que ela é muito importante. O que é a próstata, né? Qual é a função dela no nosso corpo e o que é especificamente o câncer de próstata? A próstata é uma glândula que faz parte do sistema reprodutor nosso. Ela se desenvolve a partir da adolescência e ela tem um crescimento lento e contínuo ao longo da vida, né? A gente nasce com a próstata de um tamanho e proporcionalmente ela vai aumentando. Ela produz mais ou menos 1/4 do volume do ejaculado. Então, do volume total do sêmen, 1/4 vem da próstata. E tem algumas substâncias ali que ajudam a nutrir o espermatozoide. Então, a função dela basicamente é reprodutora. Só que por um capricho anatômico, ela está envolvendo a uretra. Então, a próstata fica logo abaixo da bexiga e ela envolve a uretra, como se a uretra fosse um canudinho dentro da próstata. Então, dependendo da doença, né, geralmente no crescimento benigno da próstata, ela causa sintomas urinários. E outra peculiaridade também é que a próstata é muito perto do ânus, do reto. Então, para fazer o exame de próstata, a gente usa essa janela, né, anatômica que a gente tem, que é o reto. Mas assim, a próstata não tem nada a ver com o intestino e ela tem a ver com o aparelho reprodutor e tem uma íntima relação com a parte urinária, né? E o câncer, basicamente, a definição de câncer é uma proliferação desordenada de células, geralmente iniciada por uma mutação, né? Muda a genética da célula e ela passa a ter um descontrole, ela se reproduz com muita rapidez e, com isso, perde o controle celular e acaba invadindo estruturas e fazendo mal para a pessoa. Então, o câncer é essa definição de próstata, não foge disso. Perfeito. Enquanto a gente pesquisava, né, para poder ter esse bate-papo, eu vi que, de acordo com o site INCA, o câncer de próstata hoje é o segundo mais comum entre os homens e é considerado câncer da terceira idade, já que 75% desses casos ocorrem a partir de 65 anos de idade, né? E por isso é importante a gente saber quais são os fatores de risco dessa doença e como que a gente pode identificar os sintomas dela, né, doutor? Muito legal, é isso mesmo. O câncer de próstata é o segundo mais comum, né? Na verdade, ele é o mais comum quando a gente não considera os cânceres de pele, só que ele não é o que mais mata o homem. Ele geralmente está entre terceiro e quarto em ordem de morte por câncer. Por quê? Porque é um câncer que tem um comportamento muitas vezes indolente e ele dá várias oportunidades de a gente curá-lo, desde que descoberto no momento oportuno, né? Os fatores de risco principais são dois. A história familiar, né? Principalmente de parentes com idade mais baixa. Aquela história familiar de um avô aos 90 anos, aquilo não conta muito, não. Mas o pai que teve um câncer de próstata mais jovem, 60 anos, ou vários familiares, quanto mais próximo, mais importante. Então, a idade, a história familiar é um fator de risco.
E os homens negros têm uma incidência maior e um pouco mais precoce do câncer de próstata. E de forma que quem tem esses dois fatores de risco, ou os homens negros ou os que têm história familiar, eles começam a fazer o rastreamento um pouco mais cedo, né? A recomendação atual é aos 45 anos para esses homens e para os demais homens aos 50 anos. Nossa, E outra, é interessante, né? Assim, a gente sabendo muito. dos fatores de risco, a gente começa a pesquisar mais cedo. Então, fatores de risco principalmente são esses. Não é um câncer muito ligado ao hábito. Tem cânceres que são muito ligados a cigarro, ao tipo de dieta, né? O câncer de próstata tem muito pouco relação com isso. Até tem uma relação com obesidade e com a ingestão de gordura de origem animal em excesso. Mas pesa pouco para o câncer de próstata. Então, o principal são fatores de risco que a gente não consegue modificar, né? Que estão na nossa genética. E o mais curioso dessa doença, né, como o câncer de próstata surge na parte mais externa da glândula, longe da uretra, né, que é o canal da urina, habitualmente o câncer de próstata não causa nenhum sintoma na fase inicial. Então, os sintomas urinários que a gente ouve falar, dificuldade para urinar, jato fraco, eles são sintomas da doença benigna, da hiperplasia benigna, ou do câncer de próstata em estágio extremamente avançado, que é raro. Então, geralmente, a gente detecta o câncer de próstata sem nenhum tipo de sintoma. Isso é um alerta importante, porque o homem não deve esperar ter sintoma para ir procurar rastrear o câncer de próstata, né? O momento que ele é curável é quando ele ainda não causa sintoma. Perfeito. Nossa, que informação. E olha só, né? Tipo, nunca nem ouvir falar, né? Eu acho que as mulheres buscam muito mais, ainda é muito tabu, né, doutor? E é legal você ter falado isso, porque a gente vai entrar justamente assim, porque estima-se que agora, em 2020, tivemos mais de 65 mil novos casos no Brasil. Você falou dos fatores de risco. E, assim, a pergunta, é possível prevenir, apesar de que você deu uma resposta, então, mas existe a melhor prevenção é o exame, né, doutor? Na verdade, a gente tenta fazer um diagnóstico precoce, né, do câncer de próstata, que a gente chama isso de prevenção secundária, que é minimizar o dano da doença. É uma prevenção também, mas ao rastrear o câncer de próstata com o toque e o PSA, né, que é o rastreamento habitual, inicial, a gente não está evitando que a doença apareça. Então, não é aquela prevenção mais natural, que é o que a gente chama de prevenção primária. Já foram testadas várias substâncias tentando fazer estudos, já que a doença é tão comum, vários estudos tentaram determinar qual substância poderia prevenir o câncer de próstata, evitar, portanto, seu surgimento. O licopeno do tomate já foi muito estudado, a gente até achou uma época que ele funcionasse, mas de fato não funcionou. O selênio. Hoje, uma substância que resistiu ao crivo do tempo, né, em medicina, hoje a gente está vendo muito isso, está todo mundo mais familiarizado com estudo científico, fase 3, né? Então, em medicina, a gente vai tendo progressões dos estudos, e à medida que a evidência aumenta, às vezes a gente não muda de opinião, isso ocorre mesmo, a ciência funciona assim. Mas a finasterida é uma substância que resistiu ao crivo do tempo, e o último artigo, que é o PCPT Trial, um trial só de prevenção de câncer de próstata, realmente sugere, publicado ano passado, né, 2019, sugere que o uso da finasterida possa reduzir um pouco a chance de câncer de próstata. Então, a gente pode usar essa ferramenta, né, em homens com alto risco, com a história familiar muito forte, né, isso pode ser discutido, sim, mas a única prevenção verdadeira é a finasterida, mas não é utilizada para todo mundo, tem que discutir individualmente com cada paciente. E os hábitos bons, né, de saúde, prática de exercício, evitar a obesidade, o cigarro, evitar excesso de gordura de origem animal, isso vai ser muito bom para muita coisa na saúde do homem. Para o câncer de próstata, um pouquinho, sim. Então, por que não falar, né, que os bons hábitos, sem excessos e uma vida comedida, ativa e com exercícios físicos, pode também ajudar na prevenção do câncer de próstata, embora seja uma parcela menor. Legal. A gente já falou sobre o que é a doença, sobre seus sintomas, né? E sobre a prevenção. A gente vai falar um pouquinho sobre o diagnóstico, apesar de você já ter dado uma pincelada em algumas coisas a respeito do diagnóstico, né? Mas eu já entendi que é o seguinte, quanto mais cedo a gente descobrir, é melhor. Então, eu queria saber quais os exames que podem ser feitos e saber a sua opinião. Realmente, assim, ainda existe dificuldade em se falar
desses exames com os homens? Ainda é um tabu? Qual que é a sua percepção, experiência que você traz a respeito disso? É muito interessante esse contexto, né? Eu, nesses 20 anos de formado, pude observar a diferença, né? O idoso que chega hoje para fazer o rastreamento, ele vem mais engajado, vem mais disposto, já não tem que convencê-lo a fazer o rastreamento, né? Em relação a 20 anos atrás, né? Era um assunto mais Devia difícil ser difícil, né? de ser abordado. Até porque era mais recente, né? O PSA é da no Brasil chegou na década de 90, final da década de 80, e o tratamento também não era muito evoluído no final do século passado, então a gente acabava deixando muitas sequelas, e então o rastreamento era ruim, o tratamento não era tão bom quanto é hoje. Então isso tudo foi melhorando, e hoje os homens sabem que tem tratamentos muito bons desde que iniciados no momento certo, né? Pacientes saudáveis que são tratados com a doença inicial têm uma chance de recuperação das funções sexuais e de continência muito boa. Então, é uma doença que precisa ser procurada. O rastreamento inicial, como eu falei, é com o toque retal. O toque retal é um exame que dura 5 segundos aproximadamente, é muito rápido. A gente faz não só uma avaliação de próstata, né, mas a consulta urológica habitual do homem é feita uma avaliação de saúde geral. A gente vê vacinação, prevenção de outros cânceres, avaliação de pressão, glicose, tudo isso. Então, não é só um exame de próstata que é feito, a gente faz uma avaliação da saúde do homem. Mas o exame de próstata, ele ocupa assim, um pedacinho da consulta muito curto, 5 segundos dura o exame. E para complementar o exame, a gente dosa no sangue essa substância, que é o PSA, que é uma calicreína, né, que é uma substância que existe no sangue, que só é produzida na próstata. Então, é uma ferramenta interessante para a gente rastrear o câncer de próstata. É interessante lembrar que, às vezes, a pessoa fica muito preocupada com o PSA elevado, mas tem outras causas de PSA elevado, outras situações que ocorrem na próstata que podem elevar o PSA. Então, assim, o rastreamento tem que ser feito, mas também com calma, com tranquilidade, né? Os exames que se alterarem, a gente tem que avaliar individualmente. E se realmente tiver uma suspeita de câncer, depois do PSA e do toque, hoje a gente conta com a ressonância e depois com a biópsia também, né? Para confirmar o diagnóstico, é feita uma biópsia da próstata. Com esse diagnóstico, né? Aí teve lá a confirmação. Vamos falar assim, eu queria entender. A partir daí, como que é feito o tratamento e se existe uma taxa de recuperação para quem começa a se cuidar cedo, se você teria esses números assim, mais ou menos para explicar para a gente? Tem sim, é muito interessante. O câncer de próstata, apesar de ter esse nome feio, né, do câncer, ele é um câncer que já tem um comportamento diferente, né? Até que ele é o mais comum no homem, só que não é o que mais mata. Então, já dá para perceber que ele é um câncer que dá a chance da gente tratar. Quando a gente descobre no início, a chance é muito boa. E tem características de cada câncer que cada paciente tem características diferentes. Então, a gente, quando diagnostica o câncer, a gente vai desde a vigilância ativa, que é um método de acompanhamento sem tratar, né? Quando o paciente tem um tumor muito indolente, muito pouco agressivo, a gente só acompanha, sem instituir nenhum tipo de tratamento e vai acompanhando. Se a doença evoluir, aí a gente trata. Então, vai desde esse acompanhamento ativo até as outras duas formas de tratamento curativo que a gente tem hoje, que são a cirurgia e a radioterapia. E ambas essas formas evoluíram muito nas últimas décadas, né? A radioterapia ganhou muita tecnologia, máquinas melhores, conhecimentos melhores sobre o tratamento, e a cirurgia também não ficou para trás, né? Era feita só a cirurgia aberta há 20 anos atrás, e nesse período surgiu a cirurgia laparoscópica, e hoje a cirurgia robótica é o que a gente tem de mais avançado e que, em determinados casos, faz muita diferença nessa recuperação. Então, assim, o tratamento evoluiu. Quando a gente se depara com um paciente que tem uma doença bem inicial, um paciente que tem a condição física boa, que tem as funções já ainda preservadas, quer dizer, o que a gente está falando em função em relação ao câncer de próstata? Ereção e continência urinária, o ato de conseguir segurar a urina. Então, quando o paciente já tem isso comprometido antes da cirurgia, isso tende a piorar. Mas quando é um paciente mais novo, que tem a doença inicial e que tem essas funções muito boas, a gente consegue preservar numa proporção muito grande. Isso é bem individual, tá? Mas a incontinência hoje é menor do que 10% no pós-operatório ou no pós-radioterapia, né? Então, são números que são
passíveis e quando ocorre a sequela, né, do tratamento, a gente tem que entender também que estava tratando o câncer, né, que a gente tem, às vezes, algum ônus desse tratamento e que a complicação pode ser tratado também. Então, o homem que fica com a disfunção erétil, ele tem hoje várias formas de tratamento, desde medicamentos, até injeções, até colocações de próteses. Então, a gente vai definindo isso no pós-operatório, caso a caso também, né? Evoluiu muito, né, doutor, nos últimos anos, né? Muito, felizmente. Graças e algumas pessoas pensam que, por ser uma doença que acomete os homens, o câncer de próstata diz respeito somente a nós. Só que o apoio e a participação da família desde o início ele é muito importante, né? Saber os sintomas, estar junto no diagnóstico, aquele apoio mesmo, isso é uma coisa extremamente necessária, né, doutor? Muito interessante, Luiz, é isso mesmo, né? Quantos pacientes que eu atendo no consultório, né, ou no hospital, e que a esposa que marca a consulta, que lembra, ou algum familiar. Então, o cuidado da saúde, né, não é só individual, né? Tem que ser feito pela família mesmo, e a família se envolvendo no interesse em cuidar do outro, e se tiver algum tratamento, no interesse em reabilitar, né? E isso é muito importante. Então, na verdade, a doença acomete o homem, mas o tratamento envolve sua família, seus entes queridos, sem dúvida. Legal. Olha só, doutor, agora eu tenho uma pergunta. Assim, ó, eu pratico ciclismo outdoor, ciclismo indoor também. Você também pratica, estou vendo sua bicicleta aí atrás aí, né? E eu tenho vários alunos que me acompanham e eu queria tirar uma dúvida muito específica. É verdade que o número de casos aumenta em quem pratica esse tipo de atividade? Luiz, é ótima pergunta. Eu adoro quando abordo esse tema, porque o ciclismo é meu esporte do coração também. Tem 40 anos que eu pedalo e já passei pelo mountain bike, pelo triatlon, pelo speed, e hoje eu faço um pouquinho de cada um e não passo nunca uma semana da vida sem pedalar. E absolutamente, se tivesse algum tipo de risco, né, para a saúde prostática, eu como urologista seria o primeiro a não praticar, né? O que acontece de dúvida, né? Realmente, quando a gente assenta no selim, principalmente o selim mais fininho, como é usado hoje em dia, a gente realmente pressiona muito perto ali da região da próstata. Mas isso, a gente sabe assim, com muita clareza que isso não desencadeia nenhum tipo de doença prostática. Aquele desconforto no períneo, né, que o ciclista pode ter depois de um pedal muito longo, ele absolutamente não chega perto da próstata, esse tipo de impacto. Então, não desencadeia nem um crescimento benigno, nem o câncer, e muito menos a infecção, né, a prostatite aguda. Mas houve uma dúvida que persistiu por mais tempo, que é se o ciclismo alteraria o PSA, que é a substância que é dosada no rastreamento do câncer. E, às vezes, isso gera uma confusão danada, né? E, embora os laboratórios ainda, por padronização, ainda recomendem que a pessoa não pedale 2 dias antes da coleta do exame, foi feito um estudo na Inglaterra muito interessante, em 2016. Eles dosaram o PSA antes e depois de pedalar de 900 e poucos ciclistas, e eles mostraram que não havia uma variação significativa. Então, a gente sabe que o ciclismo não causa nenhuma doença de próstata, que ele não altera o PSA também de forma significativa, ou seja, ciclismo é tudo de bom, vamos praticar, exercício físico é bom para o corpo, para a cabeça, né? E puxa essa turma aí, Luiz, não deixa o pessoal desistir de pedalar por causa disso não, viu? E eu ouvi isso, ainda bem, porque eu ouvi isso, eu te falo assim, eu ouço isso, agora eu tenho já um know-how depois desse papo nosso, porque eu sempre ouvi isso, e acaba que isso foi virando uma verdade, principalmente o sapato de pés. Que bom, né? Que bom, então vamos pedalar mais agora ainda, sem nenhum problema, sem nenhuma preocupação, né? E aproveitar, eu queria saber se existe algum outro assunto, alguma dúvida, que é muito falado e vinculado ao câncer de próstata, e que a gente podia aproveitar o espaço agora para poder explicar também. Acho interessante, né? A gente fala muito em câncer de próstata inicial, né? Tentativa de achar na fase mais inicial possível, curar. Mas é importante a gente falar também que mesmo nos pacientes que acabaram passando da hora e diagnosticaram uma doença um pouco mais avançada, na última década, principalmente, a gente viveu mudanças muito grandes no tratamento da doença de próstata avançada também. Então, antes a gente tinha 1 ou 2 alternativas medicamentosas. Hoje a gente tem assim mais de meia dúzia de opções,
Então, mesmo o paciente que tem infelicidade de diagnosticar numa fase mais avançada, ele também tem muitos anos de vida, com qualidade de vida, e então a gente consegue controlar também. É claro que curar a doença é muito mais fácil, né? E deixa muito menos efeitos colaterais, mas mesmo o paciente que às vezes diagnosticou avançado não é motivo para desanimar. Nós estamos numa época boa, com descobertas cada vez mais positivas nesse aspecto, né? E outra coisa que é interessante também é porque esse assunto, problema de ereção com próstata, é uma coisa que fica tão arraigada na cabeça, né, da população, que muitas pessoas entendem que o câncer de próstata ou a doença de próstata causa problema de ereção. Então, ficam preocupados, né, se tiver uma piora da ereção, que pode ocorrer, né, em determinadas situações, já fica preocupado como se isso fosse um sintoma do câncer de próstata. E absolutamente não é, né? O problema de ereção pode até ser uma sequela do tratamento, mas a doença de próstata não causa nenhuma alteração na função erétil do homem. Nossa, doutor, sim, foi extremamente esclarecedor, acho que não só para mim, como para todas as pessoas aí que vão assistir também. Queria te agradecer muito a sua participação, a sua disponibilidade de vir bater esse papo com a gente num momento tão importante de conscientização e prevenção. Te agradeço muito, obrigado por compartilhar do seu conhecimento, viu? Eu que agradeço, Felipe. Muito obrigado aí, boa noite a todos aí. Espero que isso possa atingir muita gente e alertar, né, contra essa doença que é tão comum e que pode ser curada. Com certeza. Pessoal, essa foi aqui a nossa entrevista com o urologista, Dr. Bruno Mello. A gente vai disponibilizar para vocês os links que vão tratar do assunto e também a cartilha que o INCA distribui sobre o câncer de próstata. Obrigado, se cuidem, não deixem de fazer atividade física, hábitos saudáveis, e é isso. Obrigado, Albanos. Valeu.